E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente porque o nosso convidado está presente virtualmente. Mas vai ser um grande prazer nós agora conversarmos com o professor André Codea, que é da área de neurodidática, que é uma disciplina inédita no nosso país. Nós vamos conversar hoje sobre neurodidática como uma nova ferramenta escolar. E isso vai trazer muita novidade para vocês. Ele é professor, mestre em Ciências da Motricidade Humana, professor de Neurociência Pedagógica e autor do livro Neurodidática. Nós vamos estar em contato com ele em alguns instantes. A neurodidática é um campo novo no Brasil. O termo ainda causa um certo espanto, conforme diz o professor, né? Desconfiança, porque tem muitas neuro isso, neuro aquilo, conforme diz o artigo do professor na revista da Educação do CIESP. Então, nós estamos agora fazendo contato com ele para começarmos a nossa grande entrevista de hoje, que seja o melhor programa do Ensinar e Aprender. Cada um deles será sempre o melhor, né? Bom, o elemento principal nisso é o professor. E agora vamos para a nossa fala com o professor André Codea. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, professor André. Que prazer. Prazer é todo meu, querido. Muito bom recebê-lo aqui, embora não fisicamente, mas o que você tem para trazer é de uma riqueza enorme para a nossa área da educação, professor. Eu agradeço a você, ao seu programa, agradeço a Rádio DIC e estou aqui para a gente poder conversar sobre neurodidática. Muito bom, professor. Eu estive aqui esta semana olhando bastante seu livro. A imagem dele, minha gente, vai aparecer daqui a pouco para vocês aí em vídeo, porque ele não está aqui presente. Professor André é uma simpatia e uma competência. Mestre em Ciências da Motricidade Humana, professor de Neurociência Pedagógica. Professor, vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre o fato de que o cérebro é social. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, professor. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou em sala de aula. Nós somos o nosso cérebro, né? Nós Exato. somos exatamente o que nós construímos dentro de nós, o fruto da genética com o ambiente. Perfeito. E todas as experiências que nós temos na vida. Sim. E nós temos a exata noção de que nós somos o nosso cérebro quando nós evidenciamos os casos de pessoas que têm morte cerebral. Exato. Porque, embora muitas vezes o corpo continue funcionando, aquela pessoa, aquela individualidade, ela não está mais ali porque o cérebro dela não funciona mais. Deixou de ser uma pessoa para ser um corpo, né? Exatamente. É. Então, o nosso cérebro ele é social no sentido de que não só ele se constrói socialmente, Sim. Nós dependemos do outro para a nossa construção, nós dependemos da escolarização, nós dependemos das outras pessoas, das pessoas da nossa família, do amor das pessoas para nós podermos nos constituirmos. Exato. E isso acontece de uma forma muito natural e muitas vezes a gente não pensa nisso. Exato. Né? A gente pensa, quando a gente para pensar em como a gente funciona e a gente começa a estudar um pouquinho sobre o cérebro, a cognição, a gente começa a se deparar com várias coisas muito interessantes, como, por exemplo, a questão da neuroplasticidade. É isso que está no seu artigo, né, professor? Que você fala nesse item de que nós somos o cérebro. Vamos conversar um pouquinho de neuroplasticidade, né? Sim, sim. E antigamente as pessoas tinham uma noção de neuroplasticidade como aquele fenômeno que acontecia só quando você tinha uma doença, só quando você tinha algum tipo de problema. Verdade. Né? Mas hoje em dia a gente tem a noção bem exata de que neuroplasticidade é o que acontece durante toda a nossa vida. Perfeito. Né? Recentemente eu vi um artigo que foi publicado, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que a pessoa conseguiu a certeza de que nós produzimos neurônios até os 97 anos. Boa notícia para o povo, né, professor? Uma boa notícia. Uma ótima notícia, Com porque certeza. se a gente continua produzindo neurônios, se a gente continua produzindo sinapses, significa que a gente aprende durante toda a vida. Sempre.
E aí morre aquela história de que, estou velho demais para isso, eu não aprendo mais nada, né? Nós somos capazes de aprender durante toda a vida, e isso é muito bom. Maravilhoso. Interessante que nesse item também é tão rico que a gente tem para falar com você, professor, que eu ficaria aqui 3 programas seguidos, mas vamos tentar chegar lá. Ainda nesse item, você fala sobre a questão dos fundamentos, né, de implicações educacionais que tem a questão da neurodidática, por conta da maravilha da diversidade, né? Exato. A gente desenvolve, cada cérebro é único, né? Quando a gente vê cérebro fresco, vamos dizer assim, né, no anatômico, eu não sei se você já teve essa experiência. Já. Quando a gente tem essa experiência de ver o cérebro fresco e ver vários cérebros, assim, por exemplo, um do lado do outro, parecem todos iguais. Sim. Mas, na verdade, cada um deles é essencialmente diferente, como se fosse uma digital mesmo. É o DNA mesmo, né? É o DNA cerebral. o DNA, e não só o DNA, é o DNA com a mistura do que a gente tem de estímulo durante a vida. Que não é igual para ninguém, né? Nenhuma coisa nem outra. Exato. Então, efetivamente, cada cérebro é único. E isso tem muita implicância na sala de aula. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino é um sistema de ensino massificador. Exato. Ele quer que todos aprendam da mesma forma, com o mesmo método, com o mesmo professor, e isso é neurologicamente impossível. Além de ser desmotivador, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente consegue aproximar das individualidades, dos cérebros individuais que nós temos na sala de aula, o conteúdo, isso, mais aprendizagem a gente vai ter. Exato. Até porque essa questão que você destaca tão bem no seu artigo e também no seu livro, e aí nós vamos nos remeter aqui a Vygotsky, né? Aproveitar o conhecimento dos nossos alunos para valorizar o que ele sabe e tornar as nossas aulas mais dopaminérgicas, né, professor? Exatamente. E todos nós temos conhecimento. Todos os nossos alunos têm conhecimento. Todos, claro. E o conhecimento que eles trazem é um conhecimento contextual que tem muita importância afetiva para eles. Nós é que temos que alcançá-los nisso, né? Exatamente. Então, quando você traz esse conhecimento à tona e consegue misturar esse conhecimento que ele tem com o conhecimento que você quer e ele se aproprie, sim, e é importante essa frase, que você quer que ele se aproprie, sim, né? Você consegue fazer com que esse conhecimento tenha significado para ele. Sem significado não há aprendizagem, não é, professor? Você remete esse conhecimento, você diz para ele assim, olha, eu acredito no que você conhece, eu dou importância ao que você conhece, isso tem muita importância afetiva para o aluno. Claro. E ele acaba se motivando mais para a sua aula, quer dizer, todo mundo sai ganhando. Exato. Porque aí não é aquela sensação frustrante de um conteudista que chega ali para despejar coisas. Isso não existe mais. É preciso pensar que nós estamos vivendo um outro momento e temos que preparar os alunos para o mundo que existe agora. E a escola, infelizmente, na sua grande maioria, não sei, eu acho que você concorda comigo, continua preparando os alunos para um mundo que não existe mais. De uma forma que não cativa mais. Exato. Sabe? Que não gera interesse. E eu recentemente fui diretor de escola aqui no Rio, na escola municipal. Sim. E eu vi isso muito de perto. Claro. Sabe? Como tem professores que ainda insistem nessa questão do conteudismo e que, quando eles falam sobre a questão dos resultados, eles sempre colocam a culpa no aluno. E não para refletir sobre a própria forma dele de estar ministrando esse conteúdo, de estar lidando com esse aluno. Exatamente. É uma questão de realmente não saber que é preciso ter, eu sempre digo isso para os meus alunos, minimamente 10 estratégias diferenciadas e cativantes e significativas, porque não é com a primeira estratégia que você vai ter o entendimento de todo mundo. E mais do que isso, aquilo que é óbvio para você não é óbvio para eles. Talvez a forma de olhar está sendo diametralmente oposta e você não se dá conta disso, utilizando somente de uma estratégia. Perfeito. Não é? É bem por aí. Quando a gente fala, por exemplo, de estilos de ensino, a gente fala também sobre estilos de aprendizagem. Sim.
Embora estilo de aprendizagem seja ainda uma teoria muito controversa, tem gente Aham. que acredita, tem gente que não acredita, enfim, ainda está muito em discussão, Uhum. eu posso, assim, a partir da minha prática, identificar alunos que com certeza tinham estilos de aprendizagem muito diversos Claro. do que o que é o, aspas, normal. É, Né? Por exemplo, eu tive aluno que simplesmente não anotava nada, ele desenhava durante a minha aula. pronto. E você pensava que ele não estava prestando atenção, de repente ele, pum, Exato. dava interferia na sua fala de uma forma completamente coerente, dentro do assunto, e ele estava ali raciocinando ao modo dele. Exato. Eu tive essa experiência com alunos do curso de artes visuais na graduação. E, Uhum. a princípio, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei realmente. Eu falei, vou ficar atenta, porque eu quero entender como é que esses meninos, essa meninada aprende, né? E era exatamente isso, professor. Eles representavam, através de desenhos, aquilo que eu estava falando e faziam essas interlocuções precisas, exatamente, mas só que ao modo dele. Sim, Então, aí eu quando acho você que... pensa na questão dos estilos de aprendizagem, Uhum, você pensa o seguinte, bom, eu não tenho como ministrar uma aula para 30, 40 pessoas contemplando os estilos de aprendizagem de cada um. claro, Mas eu posso mudar, alterar os meus estilos, alternar os meus estilos perfeito, de ensino exato. para que eu possa contemplar pelo menos cada um deles em algum momento. Exato, e a gente tendo esse feeling e também uma observação, porque eu sempre digo que o professor tem que estar muito atento, ser um grande observador, porque aí ele vai ter condições de captar pelo menos uma boa porcentagem desses estilos que estão se apresentando na frente dele, não é? Sim, com certeza. E aí nós já escorregamos para o seu segundo tema, que é muito interessante e que tem tudo a ver com isso, que é a questão de que nós somos seres emocionais que pensam, porque a emoção é totalmente ligada à cognição, não é, professor? Sim, essa fala, somos seres emocionais que pensam, ela, na verdade, subverte o conceito cartesiano que nós temos sobre a questão de Que eu acho razão versus ótimo. emoção, Eu acho como ótimo. duas instâncias separadas. Claro, Né? Somos seres emocionais que pensam significa que todo o nosso processo de pensamento uhum, ele está imbricado de emoção. Nós não temos como pensar sem emoção. claro, E nós não claro, temos como emitir um comportamento sem emoção. de forma alguma. Então, a emoção é o pano de fundo da nossa cognição. E você ter uma sala de aula emocionante é o santo graal de todo professor. Exato, exato. Né? Porque aí volta aquela frasezinha, né, do dopaminérgico. Isso. Você está assistindo uma aula na qual você tem prazer, na qual você está ligado, na qual você está ali ansiando pelo próximo conceito ou pelo próximo atributo que vai ser trabalhado em sala de aula. Exatamente. Aí, eu queria que você desse uma palhinha do sistema límbico um pouquinho para o pessoal. O sistema límbico, ele na verdade é um sistema bem interessante, é um sistema intrínseco que nós temos, Uhum. formado por vários órgãos, né, por assim dizer, dentro do nosso cérebro. Na verdade, uma das questões mais importantes do sistema límbico é que ele é formado tanto por estruturas corticais Isso, como por estruturas subcorticais. perfeito. Então você pode pegar, por exemplo, nós temos um chamado córtex cingulado, Isso. né, que é uma região mais interna do nosso cérebro, é um córtex, Uhum. então é uma área que tem ali uma grande quantidade de neurônios, de corpos celulares de neurônios que fazem todo tipo de processamento. Isso. Nós temos o hipotálamo, que é uma região subcortical mais interna, que faz uma grande pleiade de funções vegetativas, né, de Sim, funções as mais orgânicas em nós. as orgânicas. Isso. Nós temos o tálamo, que é outra estrutura ali próxima do hipotálamo também, que faz toda uma sorte de, vamos dizer assim, é um centro retransmissor. Exato. Tá? Ele pega as inferências dos nossos sentidos e retransmite para as regiões corretas do nosso cérebro. E o que nós temos
como um elemento que media todo esse nosso conteúdo emocional, o córtex pré-frontal. Perfeito, que o é que onde dá... estão as funções executivas, né? Exato, que é o que dá o nosso colorido emocional. Perfeito. Sabe? Que é o que regula nosso comportamento emocional, inclusive o social também. Com certeza. Mas o principal elemento do nosso sistema límbico é a chamada amígdala cerebral. Isso. Né? E a gente tem que chamar a amígdala cerebral porque muita gente confunde a Com a amígdala infelizmente. com a tonsila palatina que nós temos É outra ali coisa, né? na região da garganta. Da garganta, né? Uhum. Que eu não sei por que até hoje é chamada de amígdala. Ela não tem esse nome anatomicamente. Não mas, tem, enfim. pois é. Mas ficou, pegou. Você faz uma amigdalectomia. Paradigma difícil esse de desmontar, né? Coisa não, é muito difícil. É. E a amígdala cerebral é o nosso centro regulador-chave das nossas emoções. Não só para reconhecer o que é um eventual perigo para nós, sim, como também para ajudar a regular o nosso conteúdo emocional. Perfeito. Né? Temos também o hipocampo como outro órgão que ele está intimamente relacionado à memória, e alguns autores sugerem que ele também está relacionado à memória emocional. Uhum. Né? Ou seja, quando nós temos aquela facilidade de guardarmos os eventos que são mais emocionais para nós, isso. Seja isso positivamente ou negativamente. De qualquer forma, assim, o elemento que eu mais dou importância no sistema límbico, o conceito que eu mais dou importância, é sobre a questão dos componentes corticais e subcorticais. Por quê? Porque os corticais são aqueles que nós temos alguma ingerência. Exato. Que nós temos consciência, que acontecem sob nosso, abre muitas aspas, controle. Controle, muitas aspas é ótimo. Mas os subcorticais são aqueles que também mediam o nosso comportamento emocional, mas nós não temos controle nenhum sobre ele. Exato. Então, são aquelas reações emocionais que nós temos muitas vezes de você depois, aquilo entrar no seu nível de consciência e você falar, puxa, por que eu fiz isso? Foi mal. Putz, né? Por que eu pensei isso? Por que eu estou sentindo isso? Né? Coisas que emergem de dentro de você, emocionalmente falando, e você não consegue entender. Claro, claro. Então, o nosso sistema, ele nos dá a noção, o sistema límbico, no final da história, né, para a gente fechar esse tema, sim, sobre o que é agradável e desagradável. Isso. Em relação à nossa vivência com o mundo, com nós mesmos. E fica absolutamente inviável, cada vez mais ficará, né, do professor ignorar essa questão fundamental para ele na sua ação pedagógica. Não tem como você, hoje em dia, não querer a empatia como uma grande aliada sua no processo educacional. Sem dúvida nenhuma. Uma sala empática, né? Você precisa criar um ambiente empático na sala de aula, não é isso? E muito professor não percebe ainda. Puxa isso cria, na verdade, grande facilidade para ele próprio. Exato. Porque vai ter menos violência, porque ele vai ter menos dispersão. Foi o que conversamos naquele dia, né? Exato, exato. Entendeu? Então, o ambiente empático, na verdade, é um aliado do professor. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o desconhecimento disso faz com que haja solução de continuidade no sentido do que está havendo, né? Exatamente. É um tiro no pé continuar sob o tacão desses paradigmas antigos, né, professor? Infelizmente ainda e infelizmente a gente já tem muito profissional que trabalha dessa forma. Exato. Mas felizmente o movimento da neurociência tem trazido esse tema constantemente à tona. Claro. E muita gente já está buscando outras formas e estratégias de tornar a sua sala de aula mais agradável para o aluno. Sem dúvida, porque é que nós vamos continuar trilhando um caminho que traz dificuldades, que traz separatividade, que ignora a significação. E até porque o nosso próximo item, eu estou tentando aqui não perder nada das gotas preciosas que você está nos dando, a nossa atenção e motivação, elas aumentam com a novidade. E se você fica na mesmice... Exatamente. Novidade, quem é que não gosta de novidade? Não é? Quem é que não gosta de algo novo? Quem é que não se interessa? Quem é que não tem a sua atenção despertada? Claro. Para quando você tem algo novo? E a sala de aula não é diferente.
Sem né? dúvida. Você entrar na sala de aula e você ver sempre a mesma coisa, sempre a mesma forma do professor passar matéria, sempre o professor daquele mesmo jeito, aquilo acaba entrando numa monotonia Sem dúvida. e o aluno realmente começa a se dispersar. E aí, Não ele tem vai nada para ali onde? que o Ele atraia. vai para o celular, ele vai para o... né? E cerebralmente, nós realmente temos a questão da novidade como um elemento que atrai muito a nossa atenção Exato. e que nos motiva. Porque... O processo do novo, Uhum, ele aciona os nossos circuitos cerebrais de uma tal forma uhum. que muitas vezes a gente não consegue tirar os olhos. Exato. Pensa num filme que você goste muito, que você tem aquelas cenas mais emocionantes do filme que você não consegue nem respirar, Com certeza. né? E às vezes você fica ali um grande espaço de tempo assistindo aquilo. Por quê? Porque aquilo atrai a sua atenção. Sem dúvida. Sem dúvida. Aquilo não só pega o seu córtex pré-frontal, né? Mas também aciona o seu núcleo accumbens, que é uma área Uhum. lá dentro do nosso sistema, bem subcortical, que está relacionada ao nosso sistema de dopamina, de recompensa, Isso. né? E aquilo faz com que a gente se sinta motivado a continuar assistindo, Exato. né? A gente não quer perder nada daquele filme. E essa meninada realmente vive sob essa forma aí, né? Em que a recompensa é muito imediata. E nós não estamos... a escola hoje não está oferecendo nada empático, nada dopaminérgico, nada significativo. E o que nos dá esperança é que o que você realmente disse. Tem muita gente buscando isso, né? Graças a Deus temos as nossas salas de neuro com muitos alunos. E então esse outro aspecto, né? É preciso ser bastante trabalhado. Exato, a revolução da neurociência pedagógica é exatamente isso. É a gente tentar entender como é que a gente funciona Isso. para ver o que a gente pode tirar disso para dentro da sala de aula. Exato. Porque o nosso modelo analógico de aula, né, que é esse modelo que vem em última instância desde lá dos jesuítas, Exato. né? Esse modelo ele não serve mais com cérebro digital. Com certeza não. Inclusive quem fala muito bem disso é o seu querido amigo Cortella, né? Sim. Que naquele livro dele sobre educação e docência, Uhum. ele coloca a questão das gerações e do conflito de gerações. Exatamente. Não, ele está certíssimo em relação a isso, porque o cérebro dessa garotada, ele não funciona mais como o nosso, que vivenciou aquele período analógico. Sim. É uma outra realidade, é um outro modo de funcionamento. Exatamente. Ou nós nos adaptamos a isso, ou o fracasso escolar vai ser cada vez mais evidente. Exato. Fracasso escolar, que aí ele é depositado, creditado ao aluno, quando na realidade nós temos grandes problemas de ensinagem, né, professor? Existem... Toda questão que envolve educação é uma questão multifatorial. Eu sempre falo isso porque a gente não pode desconsiderar outras questões também. Por exemplo, a gente não pode fugir da questão do fracasso escolar em relação à questão de como são estruturadas as famílias hoje em dia. Tem isso, né? A não é certo nem errado, mas é diferente. Influencia. Sim. Assim como a questão socioeconômica também. Com certeza. Né? Então, tem todo um aspecto, mas dentro do aspecto que a gente pode trabalhar, né, que a gente não pode resolver a situação socioeconômica, pelo menos não em curto prazo, Sim. E a gente também não pode resolver a problemática das famílias. Claro. Mas o que a gente pode resolver é a forma como a gente trabalha dentro da escola. Isso muda muita coisa, porque nós, ao mesmo tempo que somos retaguarda, também temos que ser vanguarda, não é, professor? Exatamente. Então, assim, o que nós precisamos, na verdade, é de cada vez mais gente estudando neurociência, Isso. é de cada vez mais gente entendendo como é que a gente funciona, Perfeito. para pegar esses aspectos como a novidade e como ela influencia a nossa atenção e nossa motivação, Exato. e usar isso a nosso favor dentro de sala de aula. Perfeito. Exatamente. Porque, na realidade, né, uma coisa que acontece, e a gente já entra no próximo tema sem mesmo querer,
Primeiro que o aluno precisa de estar pronto para a solução de problemas e de coisas que sejam desafiadoras. A mesmice, realmente, a gente já disse aqui claramente que no processo de aprendizagem ela não vai funcionar, dado que não podemos nos permanecer mais no modelo analógico de maneira nenhuma, né? Agora, tem a questão de que é preciso repetir. E quando a gente fala que repetir é fundamental para aprender, é preciso que isso seja bem entendido para não ser como a tabuada que era decorada, falada 50 vezes. Ou eu queria que você falasse com a riqueza sua linguagem aí, do seu conhecimento, professor, sobre a questão de que repetir é fundamental para aprender. O que acontece no cérebro e por que ele precisa dessa repetição? Você imagina uma música, né? Uhum. Qual é a primeira parte que você grava da música? O refrão. O refrão. Por quê? Exato. Porque ele repete. Exato. Né? Durante a música ele repete várias vezes e conforme você ouvindo a música é o que você mais é exposto. Exato. Então, a gente pode deduzir daí que sim, repetição é algo que funciona. Uhum. Porém, já não é de hoje, isso já tem algumas décadas, Sim. já se sabe que essa repetição mecânica, ela funciona até certo ponto. Porque, por exemplo, quando você tem muita coisa para você memorizar, Claro. você, se for memorizar mecanicamente, simplesmente lendo e repetindo, você pode memorizar, sim. Mas Nosso na hora de aparato trabalho, funciona. né? Não, até que você guarde isso em longo prazo. Mas quando você tem muito conteúdo para memorizar, Uhum. você não vai ter tempo suficiente para isso. Não processa, né? Não tem como você conseguir recuperar isso, porque a questão da memória não é só uma questão do que você guarda, mas é o que você é capaz de recuperar. De recuperar, de acessar e de devolver, né? É aí que surge aquela questão do branco, né? É. Entre aspas. Me deu branco. E que me deu branco? Pô, eu sabia, eu estudei, eu li, mas eu não consigo recuperar. Uhum. Então, assim, existem algumas estratégias que já são há algum tempo comentadas entre os estudiosos, como, por exemplo, a repetição espaçada. Sim. A repetição espaçada é assim, você tem, vamos supor, você tem 9 horas para estudar alguma coisa, um conteúdo que você quer aprender. Sim. Você pode fazer isso estudando 9 horas seguidas, o que a gente não recomenda porque se torna muito cansativo. Claro. Você ficar longo tempo exposto assim, a uma aprendizagem, a um conteúdo que você quer aprender. E você pode fazer isso, por exemplo, durante 3 vezes na semana, 3 horas por dia, Uhum. estudando o mesmo conteúdo. Exato. De forma que você dá tempo para o seu cérebro processar Isso. e você dá tempo suficiente para que ele possa armazenar de forma muito mais eficaz esse conteúdo. Uhum. E assim, quando você estuda a outra parte, você já remete automaticamente à primeira parte e você é capaz de fazer inferências. Você é capaz Sim. de fazer associações que acabam sendo muito mais eficientes para que você possa fazer essa memorização Sim. e, ao mesmo tempo, ser capaz de recuperá-la. Sem dúvida. Sem Depois. dúvida. Né? Todos os estudiosos que eu vi o trabalho sobre esse assunto, eles falam que se você considerar um intervalo entre 60 segundos e 30 dias, Uhum. né, para você fazer essa revisão, essa prática espaçada, Sim. tanto mais eficaz ela será. Perfeito. Olha, essa dica, minha gente, vocês que estão nos assistindo, é muito importante. Eu até peço que você repita essa última frase, professor. Qualquer período entre 60 segundos e 30 dias que você faça uma revisão ou uma prática de estudo espaçada, né, de memorização Certo. espaçada, ela vai ser muito mais eficaz do que se você estudar massivamente, o que as pessoas chamam de memorização de massa. Exato. Exato. Bem, professor, então, eu fico assim com meu coração muito apertado, porque a gente tem tanta coisa boa para falar, né? Mas o tempo na rádio é uma coisa complicada, ele voa. E a gente quer beber de tudo que você traz de tão maravilhoso. Mas vamos fechar falando sobre o fato de que o corpo influencia tanto o cérebro quanto a cognição, né? É o conceito de cognição incorporada. Sim. É um conceito muito interessante que até pouco tempo pouca gente sabia, né? Uhum. O conceito é o seguinte, o cérebro não é um único local cognitivo Uhum. para que a gente possa resolver problemas, mas
Os movimentos também realizam parte desse trabalho e substituem a necessidade da gente fazer representações mentais, que muitas vezes tornariam o nosso processamento mais lento para executar tarefas simples. E quando a gente fala que o cérebro não é o único local da cognição, o pessoal vai ficar confuso. Dá uma palhinha rápida disso aí. O que se estabelece a partir dessa teoria, e a gente tem que deixar claro que é uma teoria, né? É que quando você alia um conceito cognitivo, é lógico que quem vai aprender é seu cérebro, tá? Sim. Mas quando você alia um conceito cognitivo a um comportamento, a uma ação, você usa o corpo de uma maneira mais efetiva para tornar corporal o que você teria de forma puramente mental. Nossa, que bacana isso. Pois é. Então, por exemplo, eu já vi em várias situações de prova, por exemplo, em faculdade, alunos fazendo gesticulações e realizarem determinados movimentos que eles tinham treinado antes com aquele conteúdo e conseguirem lembrar desse conteúdo em função das gesticulações que eles faziam. Isso dá uma importância enorme às artes, por exemplo, às artes cênicas, né, como um mecanismo fortíssimo de cognição para a sua aprendizagem, tá? Maravilha, professor. Eu acho... eu quero dar tempo para a gente poder mostrar o seu livro, né? E mostrar a sua fala aí, para que o pessoal possa ver essa referência do seu livro e que não temos, assim, uma outra referência no Brasil acerca disso, né, professor? Só temos essa questão fora daqui. E eu queria que você fechasse depois com a paralisia paradigmática que a gente fala. Então, é isso. O livro, ele realmente, aqui no país, ele não tem outro por enquanto, né, sobre esse tema neurodidática. Ele tem fora em alguns outros centros, né, como a Alemanha, como a Espanha, por exemplo, que é um centro muito forte nisso. Sim. E nos Estados Unidos, né? E a ideia de fazê-la foi exatamente proporcionar para a gente uma forma da gente conseguir tentar quebrar essa paralisia paradigmática, né? Essa questão de que a gente está num paradigma de ensino em que a gente continua sendo conteudista, apesar de entender que isso não dá mais certo. Sim. E quebrar todo paradigma é difícil de ser quebrado. Com certeza. Ele demanda esforço, ele demanda estudo, ele demanda toda uma série de procedimentos que nós temos que fazer para sairmos do que a gente faz automaticamente, que é o que a gente chama de paradigma, né? Isso. Para entrarmos em outras formas de fazer diferentes que vão nos possibilitar muito mais sucesso dentro da escola. Eu espero que quem nos ouve, né, e nos vê no Facebook nesse momento, possa ter aproveitado pelo menos 50% de todo esse tesouro que eu trouxe hoje para este público. Nesse momento o livro está sendo mostrado aqui no nosso Facebook, a sua foto, os seus dados, a sua mini biografia, que eu acho importante que uma pessoa que teve a iniciativa que você teve, professor, e que disso está nascendo uma parceria bonita, né, entre a gente, eu acho que daqui para frente, eu acho que é importantíssimo que as pessoas busquem esse livro. Está pela VAC Editora, é um livro imperdível para nossa ação em sala de aula. E eu agradeço imensamente, professor, a sua participação. Se você quiser falar alguma coisa para se despedir de nós aqui da Rádio Geek. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Cecília, Rádio Geek, e sou muito grato por poder divulgar a neurodidática no país que ela está precisando realmente de divulgação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, e eu acho que nós não ficamos por aqui, né? Mais para frente isso vai dar frutos e talvez nós voltemos para falar sobre mais coisas e projetos que estão vindo por aí, que eu sei que você é uma usina de ideias, né, professor? Ideias é que não faltam. Com certeza. Que ótimo, professor. Muito obrigada da sua participação. Enriqueceu muito o nosso programa Ensinar e Aprender. Já eu lhe mando o link das nossas transmissões. Tá ótimo, querida. Obrigado. Obrigadíssima.